Continuando o nosso programa Sul de Minas em Foco, hoje aqui recebendo o Dr. Anderson Coelho, ele é presidente do CREFITO 4, também é fisioterapeuta, professor, e hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. Eu acho que muita gente que está acompanhando o nosso programa Sul de Minas em Foco, às vezes já sofreu ou sofre da famosa dor lombar. Hoje nosso assunto será dor lombar e seus tratamentos. O Dr. Anderson Coelho, que é fisioterapeuta, vai nos orientar e nos dar dicas importantes, né, para a gente manter a nossa vida saudável, né? Doutor Anderson, primeiramente, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa Sul de Minas em Foco, na nossa TV América também, no canal aberto 3.1, também na região de Belo Horizonte, na região de São Paulo, em todo o Brasil, através do nosso canal no YouTube também. Eu queria, primeiramente, agradecer aí para a gente falar desse tema hoje, que é de extrema importância, né? Tudo bem, Lucas? É um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Eu acho que dar a oportunidade de levar a orientação, né, para a população é muito salutar e, na verdade, eu me sinto honrado em estar aqui mais uma vez no seu programa. Doutor Anderson, quando a gente fala em dor lombar, né, o que vem a ser a dor lombar? É uma doença, uma dor, algo que acomete grande parte da população, né? Na verdade, assim, hoje nós temos mais de 540 milhões de pessoas no mundo com sintomatologia de dores lombares, né? Que é um sintoma, como eu disse, e não uma doença, né? Quando você busca uma causa específica, né? Então tem revisões sistemáticas publicadas em periódicos muito respeitados, como na própria The Lancet, né? Que demonstraram que apenas 5% das causas de dores lombares a gente vai chegar na causa, na doença. Então, acaba que a gente fica muito ligado aos sintomas mesmo, na intervenção, no tratamento desses sintomas. Ô, doutor Anderson, quando a gente fala em dor lombar, de repente um mau jeito, uma posição errada, na hora da gente levantar da cama, do sofá, da cadeira, isso pode ocasionar vamos dizer assim, um tradicional mau jeito, que o pessoal costuma falar? Sem dúvida, o nosso corpo, ele reage, né? E ele reage com mecanismos de proteção, né? Então, todas as vezes que a gente vem com alguma agressão, né? A gente se sente ameaçado, a gente tende a fazer uma contração. E no nosso corpo, dentro dele, eu costumo falar, assim, com meus pacientes, com alunos, assim, que ele não tem espaço. Então, esses nervos, esses fios que transmitem, né, os impulsos nervosos, seja mecânicos, seja de dor, eles saem de orifícios ou estão entre juntas articulares. E se você faz uma compressão rápida e que provoca dor, a primeira resposta do cérebro é uma contração, e essa contração pode aumentar a compressão desse nervo, e com isso é um ciclo espasmo-dor. Então, muitas vezes, esse mau jeito, num gesto biomecânico errado, né, num gesto postural errado, ou rápido demais, em que o cérebro não entendeu se ia lesionar, ele, para se proteger, ele contrai, né? Todas as vezes que a gente tem uma ameaça, a gente tenta voltar para uma posição mais neutra, aquela posição mais fetal. Então, isso é muito comum, sim. Geralmente, o que utiliza-se para poder tirar a dor? Um analgésico, ele é recomendado? Pois é, Lucas, olha só, se a gente pensar, né, isso por muito tempo recomendou-se repouso, algo que já foi superado, a gente já entende que manter-se em movimento é importante, né? E também, assim, alguns estudos demonstraram que o analgésico, ele tem muito pouca eficácia sobre o mecanismo de dor lombar. Se 95%, quer dizer, a maior parte das dores lombares, a gente não conhece a causa, e sim os sintomas, e na maioria das vezes, então, não conhecendo a causa, não identificando a causa, por questões muito simples, né, muito comuns, a gente acaba intervindo de forma inadequada. Então, assim, esses analgésicos, tem estudos que demonstraram que, assim, um paracetamol, por exemplo, e um placebo, um tablete ali de farinha de trigo, tem praticamente o mesmo efeito. Então, é importante, assim, não abandonar os analgésicos, mas que a pessoa, ao procurar um médico, né, e ao indicar um medicamento, que ela tem a ciência de que é importante usar um analgésico muito simples e nunca um não opioide, né, com analgésicos mais simples, mais comuns, e também por um tempo determinado, porque o que é importante é ela
trabalhar o movimento. Então, não é possível a gente imaginar que esse analgésico vai usar por muito tempo, por vários motivos. Primeiro, que não tem eficácia extremamente comprovada e nem a causa, a gente precisa de identificar a causa. E segundo, a gente nem sempre precisa de identificar a causa, a gente vai tratar o sintoma. E segundo, porque o uso muito prolongado, independente do fármaco que for, do medicamento que for, ele pode trazer efeitos cumulativos que são deletérios para a saúde, efeitos residuais que podem provocar outros problemas, inclusive até uma hepatotoxicidade, né, por uso muito prolongado, uma dependência mais emocional do que real ali. Né? Então, a pessoa tem que entender que a dor lombar ela é comum, na maioria das vezes não é nada grave, né? E que assim tem um efeito psicossomático, um efeito psicológico muito grande, né? E às vezes essa limitação, essa imobilidade, esse sedentarismo que a pessoa faz para se proteger, se preservando, se privando de movimento, ele não é o mais recomendado. Às vezes tem casos que pode até haver uma cirurgia, o Dr. Anderson. Pois é, a gente percebeu assim, que as cirurgias, muitas vezes, inclusive, o pessoal do grupo de pesquisa do Albert Einstein, né, há uns 2 anos atrás, eles fizeram uma pesquisa onde 50% das pessoas que tiveram indicação para cirurgia, pedindo, simplesmente, a pesquisa consistiu exatamente nisso, pedir opinião para um segundo ortopedista. Os ortopedistas não indicaram cirurgia. Então, assim, e desse total de pessoas com indicação cirúrgica, né, o que aconteceu? Muitas vezes existe uma necessidade da pessoa de saber a causa, de saber a doença, então busca-se um exame. No primeiro momento, faz um exame simples, uma radiografia, como se estivesse assim, procurando uma fratura, um escorregamento de vértebra, que é o que é possível ver ali, aí não encontra nada, aí parte para um exame mais específico, um exame mais complexo, e aí acaba identificando alterações. Então, Lucas, assim, o tempo, né, o envelhecimento é algo fisiológico, natural. Né? Então, da mesma forma que com o tempo a gente desenvolve rugas, a gente né, tem cabelos brancos, encontrar alguma degeneração na cartilagem, no osso ali, é normal, é esperado, faz parte do envelhecimento. E aí vai buscando exames, na tentativa de achar algo, e às vezes acha alguma alteração que é esperada, mas que não é, de fato, a causa dessa dor. E acaba caindo numa indicação cirúrgica. Então, muitas cirurgias, né, desse estudo, diz que 50% das pessoas que têm indicação cirúrgica, quando se pede uma segunda opinião, não teriam indicação. E do total, apenas 12% dessas pessoas que tiveram indicação cirúrgica, veja bem, apenas 12% realmente era para se ter uma cirurgia. Né? Porque de todo mundo que tem algum sintoma, apenas 5% tem uma causa específica na coluna identificada. Então, perceba que a grande maioria precisaria, sim, de um tratamento, né, de uma orientação mais conservadora, não cirúrgica. Muitas vezes, Lucas, é interessante assim, a gente perceber que a educação do paciente para a dor e a própria orientação não deixa de ser um tratamento, uma forma de medicar este problema. Então, assim, muitas vezes, você fazer um controle, procurar, né, consultar um fisioterapeuta, um médico, enfim, um profissional de saúde que seja habilitado ali para tratar o seu problema, parte do tratamento, e grande parte dele, vai se construir na educação para a dor, para ele entender o mecanismo, o que interfere, tranquilizá-lo, não criar ali nele uma cristalização, um exagero deste sintoma como se fosse algo grave, fazendo com que ele se preocupe. As pessoas no mundo técnico a gente chama de nocebo, né? Tipo assim, você criar uma preocupação excessiva na pessoa para que ela acredite que o seu problema é muito maior do que ele realmente é, né? E educá-lo também e orientá-lo sobre o que fazer para controlar, porque grande parte do sucesso terapêutico vai ser de responsabilidade do próprio paciente, da própria pessoa, a mudança de comportamento, né?
a alteração tecidual, alteração de sintomas, vai depender do engajamento do próprio paciente nessa intervenção. O doutor Anderson, então, por isso é importante, nesse caso, até para o tratamento, a presença de um fisioterapeuta, né? Ele vai ali, a foco ali no problema ali da situação do paciente, né? Pois é, na verdade, assim, é bom que essa pessoa, né, independente se ela passou no médico, se ela tem o seu fisioterapeuta, né, que ela tenha a consciência, né, para quem está nos ouvindo, uma boa orientação, então, né, se ela teve um médico, se teve uma indicação cirúrgica, discuta bem isso com ele, e a questão da importância do fisioterapeuta, não porque eu seja fisioterapeuta, né, mas é que o que essa última revisão sistemática da The Lancet, que mostrou para nós, né, uma evidência de que a melhor escolha terapêutica é a conservadora e é com exercício ativo. Então, muitas vezes, a pessoa procura um medicamento, uma cirurgia ou uma intervenção até fisioterapêutica que seja assim, de mobilização passiva, manipulação, porque para quem recebe parece ser mais confortável, parece que ele está recebendo algo já pronto. Entretanto, os estudos demonstraram que assim, não é nem um método específico, um conceito assim, é Pilates, é Mackenzie, é osteopatia. Não, não. É o que a base, o fundamento disso, que é o exercício, é a prescrição de exercício. Então, todos esses recursos fisioterapêuticos, né, eles são baseados em exercício. Então, se a pessoa, depois que ela saiu da crise, está numa manutenção, ela pode fazer uma linha de cuidado com o fisioterapeuta para uma prescrição clínica desse exercício, principalmente se ela tem uma doença crônica não transmissível, alguma outra situação, ou até mesmo estar numa academia, acompanhado por um profissional de educação física, para evitar novas crises, reincidência, né? Então, acho que principal quebra de paradigma, né, de um vício cultural que a gente tem na população, é de que o repouso é o mais indicado, né? E aí a pessoa fica parada como se não isso fosse dar para ela um alívio. Então, isso, na verdade, provoca o contrário, sabe, Lucas? A gente precisa de ter uma musculatura forte para que proteja as articulações, para que mantenha uma circulação, uma drenagem. E aí, se você faz uma acomodação, se você acaba se encontrando numa situação de menos atividade física, você tem um desuso da musculatura, um enfraquecimento, uma instabilidade postural muito maior. Então, acho que assim, o cuidado com o gesto biomecânico, o gesto postural, ele é importante, mas ele também aquele modelo muito de robotizado no fazer. Não, para eu pegar um peso, eu tenho que agachar, eu tenho que sentar dessa forma, tem que ficar com a coluna reta, tem que ficar com o quadril dobrado. Não, na verdade, o nosso corpo foi feito para o movimento, o nosso corpo foi feito para movimentos dinâmicos, amplos, simétricos, constantes, mudanças de posição, e em que a gente fique confortável. A gente já viu, por exemplo, algumas pessoas falando de dor no pescoço por causa de uso de celulares. Poxa, livro não dá dor no pescoço? Mas o celular é o dia inteiro. Mas e um professor, alguém que ficava lendo, né? Então, na verdade, estudos acabam mostrando que não, que a gente precisa realmente nos manter ativo. A palavra-chave está em manter-se em movimento, né? Doutor Anderson, para a gente encerrar, que dicas, então, você deixa para os nossos telespectadores? Bom, primeira coisa é consultar um profissional, né? Consultar um profissional habilitado, se a pessoa quer manter um estilo de vida ativa, é importante a qualquer momento, procura um profissional de educação física. Se a pessoa tem ou já teve algum problema, se ela tem alguma crise de alguma dor, alguma situação dessa, consultar o seu fisioterapeuta, que é o profissional habilitado para a prescrição clínica, né, com esse olhar para o fisioterapeuta. Se já teve uma recorrência, dores muitas agudas, incapacitantes, consultar um médico, né, e se a indicação for cirúrgica, por que não buscar uma segunda opinião, né? Eu acho que isso é salutar, né? E encontrar uma modalidade seja um recurso fisioterapêutico, de atividade física para a sua vida, mudança de hábitos de vida que
faça com que ela mantenha ativa. A gente tem um ciclo de vida, né, ao longo do nosso envelhecimento, desde o nascimento até nosso envelhecimento, né, para o fim da vida, de que a gente pode modificar esse ciclo a qualquer tempo, né? Então, se a gente tem uma inatividade física, a gente pode ter menor motivação, menos força muscular, menos independência, né, física. Mas se a gente entra com atividade física, a gente é capaz de modificar isso. E não adianta a gente fazer algo que a gente não sinta prazer. Então, a gente tem que identificar qual que é a nossa melhor... É necessário que a gente identifique a melhor prática esportiva ou a melhor técnica da fisioterapia, né? Então, assim, seja o pilates, seja o treinamento funcional, seja uma hidroterapia, seja uma caminhada, uma corrida, e para isso ele tenha consultas recorrentes com o fisioterapeuta para orientar e verificar se aqueles exercícios que estão fazendo da forma adequada, se ele já evoluiu e tem que modificar essa prescrição para controlar a dosimetria adequada para ele, né, de exercício, para que não cause um excesso de exercício e acabe provocando alguma lesão. Então, é importante que essa pessoa adote um hábito de vida, procure um esporte que já gostou, né, durante a infância, adolescência, ou que ela tenha experimentações, experiências, até ela encontrar algo que ela se identifique, né, e o corpo responde. O nosso corpo ele é extremamente adaptável, né? Então, se a gente tende ao sedentarismo, cada vez mais nós vamos ficar sedentários. Se a gente tem hábitos alimentares pouco saudáveis, cada vez o corpo pede mais comida gordurosa, hipercalórica. Se a gente tem uma alimentação mais saudável, a gente vai cada vez mais querendo. E então, isso é um ciclo vicioso, para o bem ou para o mal. Então, é importante que a pessoa saiba que ela precisa manter esse movimento. Eu acho que a palavra-chave é essa, né? E consultar um profissional de saúde, né? Médico, fisioterapeuta, para identificar ali, né, o seu sintoma e ajudar, né, ele a encontrar o melhor recurso, a melhor abordagem, método, conceito, para que ele possa utilizar, independente dele ter alguns encontros frequentes com esse profissional, é o mais adequado. Bom, nós conversamos então com o Dr. Anderson Coelho, ele é presidente do CREFITO 4, fisioterapeuta, trazendo orientações. Hoje o tema foi dor lombar, né? Então você fique aí sempre atento a esses cuidados. Com certeza as orientações do Dr. Anderson vai ajudar muito você que acompanhou a nossa programação. Dr. Anderson, mais uma vez quero agradecer a sua entrevista, a sua participação. Muito obrigado, Lucas, e aos telespectadores aí do programa Sul de Minas em Foco. Eu agradeço, então, você, Dr. Anderson, agradeço você também que acompanhou o nosso programa, obrigado pelo carinho, pela audiência, lembrando a vocês que esse programa vai estar disponível também no nosso canal no YouTube em tempo real, youtube.com/user/lucassil80, vai lá, se inscreva, compartilhe também o programa, divulgue para você ficar por dentro também do nosso canal, que passa em tempo real, todas as sextas-feiras, 9 horas da noite, depois fica lá disponível sempre para você acompanhar quando quiser. Agradeço o carinho e a audiência, até a nossa próxima edição. Tudo de bom. Tchau.